Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 11, que diz assim: E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Assim seja. Amém, igreja? Olha o que Deus ele está prometendo. Deus ele está prometendo nos cercar de bens, fazer com que a nossa vida seja cercada pelas bênçãos de Deus. Mas para que tal feito aconteça, para que Ele nos cerque de bens na nossa casa, para que Ele nos cerque de bens no nosso trabalho, para que Ele nos cerque de bens na terra que o Senhor nos dá, para que o trabalho das nossas mãos não seja em vão. Duas coisas Ele exige de cada um de nós. No versículo 2, como nós lemos, Deus diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E no versículo 13, ele também diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno. Então todo aquele e aquela que quer ser cercado de bens, ele tem que fazer disso uma regra na sua vida. E qual regra, pastor? A disposição de ouvir e obedecer à voz de Deus. Isso não pode ser uma sugestão, não é? Uma opinião, um pensamento se ela vai fazer ou não. Aquele que quer realmente viver este sobrenatural de Deus, que quer ser cercado pelas bênçãos de Deus, que quer ser acumulado de bens, ele tem que tomar a decisão disso se tornar uma regra na sua vida. Qual regra? Ouvir e obedecer à voz de Deus. Quando isso se tornar uma regra na sua vida, então você vai viver esta promessa: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Você quer que Deus conceda esta bênção sobre a sua vida? Quer que Ele te cerque de bens na tua casa, no teu trabalho, na terra que o Senhor te dá? Oh pastor, é o que eu mais quero. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer ao seu coração. Porque todo aquele que se dispõe a ouvir e obedecer a voz de Deus, e faz disso uma regra de vida,
ele tem o direito de ser cercado pelas bênçãos de Deus. E nós vemos inúmeros casos dentro da Bíblia, inúmeros casos relatados na palavra de Deus, de homens e mulheres que ouviram e obedeceram e foram cercados pelas bênçãos de Deus. Gideão é um exemplo disso. Nós lemos em Juízes capítulo 6, por exemplo, que quando Gideão ouviu a voz do Senhor, e ele fez o que o Senhor mandou, não só ouviu, mas obedeceu, ele não só livrou Israel das mãos dos midianitas, mas como ele foi cercado pelas bênçãos de Deus. Ele que era o menor, se tornou maior. Ele que era o mais pobre, se tornou mais rico, a partir do momento que ele se dispôs a ouvir e a obedecer a voz de Deus. E como que Deus fez Gideão ouvir a sua voz? Através do anjo do Senhor, porque quem apareceu para Gideão foi o anjo do Senhor. E nós sabemos que o anjo do Senhor é a representação de Jesus Cristo. Jesus Cristo no Antigo Testamento, ele é revelado aos homens como um anjo do Senhor. Ou seja, quando Gideão ouviu a voz de Deus através do anjo do Senhor e obedeceu a voz de Deus, ele foi cercado das bênçãos de Deus. E todos aqueles que deram ouvidos e obedeceram a voz de Deus foram cercados de bênção. Nós vemos, por exemplo, quando Jesus esteve aqui nesta terra, muitas vezes os discípulos de Jesus sendo cercados pelas bênçãos de Deus. E um destes discípulos foi o apóstolo Pedro. Eu vejo, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, o apóstolo Pedro com o seu irmão André e os seus amigos Tiago e João saíram para pescar e trabalharam a noite inteira e não apanharam um único peixe sequer. De manhã cedinho, eles atracaram seus barcos na praia, estavam lavando as redes, e quem é que vem caminhando pela praia? O Senhor Jesus. Jesus está caminhando pela praia, a multidão começa a aglomerar, quer ouvir a pregação. Jesus vê Pedro lavando as redes, e Jesus entra no barco de Pedro, e faz do barco de Pedro seu púlpito, e ele prega a palavra de Deus. Pedro cansado, frustrado, querendo descansar depois de uma noite fracassada de trabalho, mas ele espera Jesus ministrar, pregar dentro do seu barco. Quando Jesus termina a pregação e despede a multidão, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, faze-te ao mar alto e lança a tua rede. Quando Pedro ouviu isso, no versículo 5 de Lucas capítulo 5, ele disse para Jesus: Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas porque tu dizes, porque tu mandas, eu lançarei a minha rede. Preste atenção nisso. Pedro ouviu e ele está disposto a obedecer. E você quer que eu te diga o que aconteceu? Ele lançou as suas redes e ele viveu uma pesca maravilhosa. Era tanto peixe que ele puxou naquela rede, que o barco quase naufragou de tanto peixe. As redes se rompiam de tantos peixes, e Pedro foi cercado das bênçãos de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando você ouve e obedece, é isso que acontece. O sobrenatural de Deus.
Mas esta não foi a única vez não, que Pedro ouviu e obedeceu e foi cercado de bens. Em outra ocasião, você sabe que Jesus, ele vivia pregando o evangelho da Judéia para Galiléia. Ele vivia indo nas cidades, e ele pregava de cidade em cidade, anunciando a palavra de Deus, mas ele sempre voltava para Cafarnaum. E um dia, Pedro, Tiago, João, Jesus, André, retornam para Cafarnaum, e Jesus entra na casa da sogra de Pedro. Eles mal chegaram, começam a bater na porta da casa. E aí Pedro, que é o anfitrião, ele vai até a porta e ele abre. E quem é que está ali? Os cobradores de impostos. E eles estão ali na porta para cobrar o imposto. E eles batem na porta e diz: por acaso o teu mestre não paga as didracmas? Porque a didracma era um imposto que havia naquele tempo, que era cobrado pelo templo que havia em Jerusalém a todos os habitantes de Israel. Então, sem exceção, todos os homens de 21 anos para cima tinham que pagar esse tributo anual para o templo de Jerusalém. E eles estão dizendo para Pedro: o teu mestre, ele não paga o tributo? E aí naquele momento Pedro olha para aqueles cobradores e diz: sim, ele paga. E fecha a porta e entra. Agora vem cá, você acha que Pedro tinha dinheiro? O que você acha, hein? Se ele tivesse dinheiro, ele ia olhar e falar assim: lógico que paga, e está aqui, ó, estou pagando por mim e por ele. Pedro não tinha dinheiro. A Bíblia diz que ele diz sim, ele paga, e ele fecha a porta, e ele se dirige para Jesus. E você acha que ele foi pedir o que para Jesus? Você acha que ele foi pedir oração para Jesus? Ele foi pedir o que para Jesus? Vamos falar a verdade. O que você acha que ele foi pedir para Jesus? Tem dois homens cobrando um imposto, dinheiro, na porta dele. E eles estão pedindo: cadê a didracma? Cadê o dinheiro? Você acha que Pedro foi pedir o que para Jesus? Dinheiro! Aí eu fico vendo pessoas: ai, pastor, misericórdia, o senhor está dizendo que Pedro foi pedir dinheiro para Jesus. Sim, e qual o problema? Você acha que Deus não sabe que você precisa de dinheiro? Ou você acha que para Deus é só o espiritual? Meu irmão, no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Senhor Jesus, ele disse: não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, porque o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus. Você tem vergonha? Você tem vergonha de pedir para Jesus dinheiro? Eu não tenho, porque Ele sabe qual é a minha necessidade. Você tem vergonha? Não tenha mais. Porque Pedro foi pedir dinheiro para Jesus, só que ele mal abriu a boca, Jesus se antecipou. Está escrito isso lá no Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 27. Jesus não espera Pedro nem abrir a boca. Jesus diz assim: Simão, o que te parece? Pois não, Senhor, diga. De quem os príncipes cobram impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Aí Pedro olha e diz: Senhor, tenho para mim que seja dos estrangeiros. Sendo assim, Simão, os filhos estão isentos, não é assim? Mas faça o seguinte: para que não os escandalizemos, pega a linha, pega o anzol, vai aqui no mar e lança o teu anzol. O primeiro
peixe não tem como errar. O primeiro peixe que morder a tua isca, abre a boca dele e você vai encontrar um starter. O starter era o referente a 4 moedas, ou seja, era o dobro do que os homens estavam pedindo. E Jesus diz: pega esse starter e paga por mim e paga por ti. Sabe o que significa isso? Que Jesus, ele supre a necessidade de todo aquele que está disposto a ouvi-lo e obedecê-lo. Pastor, mas parece um absurdo, é impossível isso. Aquele homem pegar um peixe com uma moeda na boca, mas é exatamente isso que acontece na vida de quem ouve e obedece. O impossível se torna possível, e o sobrenatural se torna natural, para que o nome de Jesus seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor por isso. E tem mais uma experiência, só para você não ter dúvida de que realmente quem ouve e obedece é cercado de bens. 8 dias havia se passado desde que Jesus havia ressuscitado. Pedro e mais 6 discípulos resolvem ir pescar de noite. Vão pescar, e de novo a frustração. Trabalham a noite inteira, a madrugada inteira, e não apanham um peixe sequer. O dia está prestes a nascer, eles estão cansados. Pedro está tão exausto que até se despiu. Está só de samba canção. E ele está lá, não aguenta mais, joga a rede, puxa a rede. Jogou rede pela polpa, pela proa, do lado direito, do lado esquerdo, não pegou um peixe sequer, não pegou um peixinho sequer, nada. E aí Jesus aparece de novo na praia, só que agora é o Jesus ressuscitado, agora é o Jesus que ressuscitou. E aí, como ainda não estava claro, Jesus na margem grita: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles, pensando que era um pedinte qualquer que estava passando, eles gritam: não. E aí Jesus grita para eles: lançai à direita do barco e achareis. Então eles ouvem a voz daquele homem na praia, e eles estão a 100 metros da praia apenas, e eles lançam a rede, e quando eles puxam, a rede está cheia de peixes. Vamos ver isso comigo aqui no Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Quer dizer, a pesca maravilhosa aconteceu de novo, mais uma vez. Quando eles chegam na praia, Jesus está com o fogo aceso, já tem um peixinho na brasa e um pão, e aí é como se Jesus quisesse instigar eles, para que eles viessem contar o milagre. Jesus olha para os discípulos e diz: apanhem os peixes que estão na rede, tragam aqui. E aí Pedro, de novo Pedro vem para a praia e ele puxa a rede, e 2 coisas chamam a atenção de Pedro. Vamos ver essas 2 coisas, versículo de número 10. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu
e puxou a rede para a terra. A primeira coisa que chamou a atenção de Pedro: quantos peixes ele tirou da rede? 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Pastor, por que 153 e não 152? Por que 153 e não 155? Por que 153 e não 160? Mas exatos 153 grandes peixes. Pastor, como isso é possível? Por que isso é tão notório e chamou a atenção de Pedro? Você sabe por quê? Porque há em um único local na Bíblia inteira que aparece o número 153. Que foi quando Davi fez o censo dos habitantes de Israel. E foram contados 153 mil estrangeiros habitando em Israel. 153.600 estrangeiros. O número 153 aparece unicamente aí. O que nós concluímos com isso? Nós concluímos que aqui Jesus estava dizendo que a partir daquele dia o evangelho não seria anunciado só para o judeu, mas seria anunciado para o grego, seria anunciado para o romano, seria anunciado para todos os povos, até os confins da terra, para que o nome dele fosse glorificado. Você está entendendo, meu irmão? Jesus ali deu a certeza que haveria a pregação do evangelho para todas as nações, para todos os povos, de todas as línguas, para todos nós. Se hoje somos salvos, é por causa deste símbolo que Jesus nos deu, os 153 grandes peixes, representando a salvação do estrangeiro, a minha e a sua salvação, em nome de Jesus Cristo. Mas há mais um significado, porque o número 153 em hebraico significa Betzalel. E sabe o que significa em hebraico Betzalel? Significa esconderijo do Altíssimo. Betzalel, esconderijo do Altíssimo. Há um único lugar em toda a Bíblia que o esconderijo do Altíssimo é citado, e é no Salmo 91. E o que diz no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E direi eu do Senhor: Ele é o meu escudo, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Jesus, ele nos remete ao Salmo 91. O Salmo 91 garante que aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nesta noite, meu irmão, você tem que ouvir e obedecer, porque quem ouve e obedece está seguro e será cercado pelas bênçãos de Deus, e direi do meu Deus: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, porque é nele que eu confio, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus. Fique de pé, fique de pé. Mas apenas no versículo 1 e 2 do Salmo 91, o salmista, ele revela características interessantes de Deus. No versículo 1 ele diz assim: porque o Senhor, porque ele diz assim, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A primeira referência que ele faz de Deus é que Deus é Altíssimo. Quando o salmista faz esta referência, que Deus é Altíssimo,
Ele está dizendo que Deus é maior do que qualquer ameaça, ou do que qualquer perigo que venhamos enfrentar. Eu não sei o que é que está te fazendo se sentir ameaçado, ou qual é a situação que está tirando a tua paz. Mas uma coisa eu sei: o teu Deus é altíssimo, e Ele é maior do que qualquer ameaça, e Ele é maior do que qualquer perigo ou qualquer situação contrária que você esteja enfrentando. E Ele continua dizendo: a sombra do onipotente. Você sabe o que significa onipotente? Aquele que tem todo o poder. Você sabia que não há limite para o poder do teu Deus? Não há limite para o poder de Deus na tua vida. Não há limite, porque o teu Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele é todo poderoso, e não há limites para o poder de Deus. Não há limites para o poder de Deus. E aí ele diz no versículo 2: e direi do Senhor. Só que no original hebraico, ele está invocando o nome de Yahvé, o tetragrama sagrado, YHVH, Yahvé. Direi de Yahvé. Você sabe o que Deus promete para aqueles que invocam o nome dEle? Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quer dizer, não é por acaso que ele está dizendo: e direi do Senhor. Direi de Yahvé. Ele invoca o nome do Senhor. E todo aquele que invoca o nome do Senhor tem direito a esta bênção. E direi do Senhor. Agora olha a intimidade do salmista. Ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você percebeu que a intimidade que o salmista está dizendo? E eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sabe o que isso prova? Que Deus é íntimo de todo aquele que o busca e o obedece. Deus é íntimo. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus próximo. E é um Deus íntimo daquela que ouve e obedece. E quer ver uma coisa que tem muita gente que já ouviu, mas ainda não se decidiu em obedecer? No que, pastor? Na entrega da sua vida a Cristo Jesus. Tem muita gente que já ouviu esse convite. Tem muita gente que já ouviu de familiares, que já ouviu de parentes, que já ouviu de amigos, e até de pessoas que ela nunca viu na sua vida. Pessoas disserem para ela que ela precisa entregar a vida para Jesus, mas até hoje ela não se decidiu, até hoje ela não obedeceu. Meu querido, minha querida, está na hora de você ouvir e de você obedecer, e entregar o teu caminho ao Senhor, para ser cercado de bens, para ser cercado e cercada das bênçãos de Deus, para ter bênçãos na tua casa, para ter bênçãos no teu trabalho, para que sejam abençoadas as obras das tuas mãos. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Cristo,
Entregue a sua vida a Ele nesta noite. Aceite o apelo que Ele está te fazendo e entregue a sua vida a Cristo Jesus. E se você se afastou, se desviou, saiu da igreja, se reconcilie hoje com Jesus. Pastor, eu me afastei, eu me desviei. Então aceite o chamado e se reconcilie com Jesus hoje. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus está dizendo à sua igreja. Você que quer entregar a sua vida a Cristo hoje, e você que quer se reconciliar com Jesus nesta noite: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Tanto você que quer entregar a sua vida a Cristo, quanto você que quer se reconciliar com Jesus nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar de Deus. Deixa eu orar por você. Vem aqui diante do altar, entregar a sua vida a Cristo, se reconciliar com Jesus. Não se acanhe, mas entregue a sua vida a Jesus. Se reconcilie com Jesus. Quem aqui já está na presença de Deus? Sua vida já é de Jesus. Você já está firme na presença de Deus. Pastor, eu estou firme na presença de Deus. Estou firme, pastor, na presença de Jesus. Mas, pastor, às vezes eu sinto uma fraqueza espiritual. Pastor, eu preciso que o Senhor ore por mim, porque eu não quero me afastar, eu não quero fraquejar na minha fé. Você quer que eu ore para que Deus fortaleça a sua fé nesta noite? Então vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. Quer que eu ore para que Deus fortaleça a sua fé? Então vem aqui diante do altar, que eu vou orar para Deus fortalecer a sua fé. Pastor, ora mesmo. Eu não quero me afastar, eu não quero me desviar, eu não quero sair da igreja. Pastor, ora para Deus fortalecer a minha fé, para Deus me dar ânimo, para que eu fique firme na presença dEle. Então vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Você que está aqui diante do altar, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir na tua presença que o Senhor restaure o meu ânimo e a minha fé. Senhor, eu quero ter forças para caminhar contigo todos os dias da minha vida. Senhor, me abençoe com seu poder. Permita que eu permaneça na tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor bendito Deus e soberano Pai, meu Deus, aqui estão estas vidas na tua presença, vidas que estão pedindo que o Senhor fortaleça o seu ânimo e fortaleça a sua fé. Meu Pai, esta pessoa quer permanecer firme na tua casa e na tua presença. Então tira toda a fraqueza, tira todo o desânimo, restaura a fé e restaura as forças, e edifica a vida espiritual deste teu filho e desta tua filha. Meu Deus, põe de pé o que está caído, levanta o que está fraco, restaura as forças deste homem e desta mulher, para que esta pessoa tenha fé e ânimo para perseverar na tua presença todos os dias da sua vida. Pai bendito e Deus todo-poderoso, edifica o ânimo, edifica a fé
deste homem, desta mulher. Abençoe esta pessoa poderosamente, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Confirma agora a tua bênção, para que no momento que esta pessoa se colocar de pé, que ela se sinta abençoada, fortalecida e edificada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.